Cara, aluno, tudo bem com você? Então, esse vídeo aqui é um vídeo que fala sobre o capitalismo, o socialismo, que estava em 3 partes. Eu resolvi dar uma reeditada nesse vídeo aqui e eu coloquei algumas coisinhas a mais que eu achei importante, que talvez eu omiti naqueles outros e que seria de total importância para que as pessoas entendam esse sistema. Acabou ficando, de fato, tendencioso aí o vídeo. Então, eu tento colocar algumas situações aqui para que vocês entendam de fato aí o processo, como que é a diferenciação aí do socialismo e do capitalismo. Eu espero que gostem, se não gostar também, manda ver, coloca no comentário aí, beleza? Mas ó, vamos usar a cabeça, pessoal, vamos pensar aí e ver a diferença certinho. Falou, um abraço e curtam o vídeo. Vamos conhecer o que é, como surgiu e as fases principais do sistema econômico em vigor na atualidade, o capitalismo. Partiu gabaritar? O capitalismo é um sistema em que predomina a propriedade privada e a busca constante pelo lucro e pela acumulação do capital, que se manifesta na forma de bens e de dinheiro. Apesar de ser considerado um sistema econômico, o capitalismo estende-se aos campos políticos, sociais, culturais, étnicos e muitos outros, compondo quase que a totalidade do espaço geográfico. A base para a formação, consolidação e continuidade do sistema capitalista é a divisão da sociedade em classes. De um lado, encontramos aqueles que são os proprietários dos meios de produção, a burguesia, o latifundiário no meio rural, e de outro lado, encontram-se aqueles que vivem da sua força de trabalho, através do recebimento de salários, os proletários ou os camponeses. Com a era da globalização, o sistema capitalista tornou-se predominante em praticamente todo o mundo, porém as suas fases e etapas de desenvolvimento não ocorreram de forma igualitária na totalidade do espaço mundial. Mas afinal, como surgiu o capitalismo? Não sei. Alguns autores dizem que o capitalismo surgiu na Idade Média, mas o sistema de acumulação de capital já acontecia no período neolítico e também na antiguidade. Quando a humanidade deixou de ser nômade, tornando-se sedentária, eles formaram grupos onde cada membro da comunidade produzia alguma coisa, e com essas coisas eram feitas as trocas. Um punhado de arroz por um punhado de feijão, um punhado de trigo por um pedaço de carne, um gole de leite por um pedaço de frango e assim vai. Quer continuar? Não, você. Então tá. Porém, se um desses membros não tivesse como trabalhar um determinado dia, ele não teria seu produto para troca com os demais. Surge aí a ideia do excedente de consumo, ou seja, a reserva de produto para que o membro pudesse trocar por alimento caso não tivesse condições de trabalhar. Pra glorificar-te, Pedro! Só que tinha um porém, pessoal. Como a geladeira só foi criada cerca de 4.000 anos depois, grande parte dos produtos pereciam fácil. Então era necessário criar algo que substituísse o valor do produto e que não estragasse. Surge aí a moeda. Todo mundo então passou a trabalhar, além do que era necessário, para ter as suas moedas. E assim não trabalhar quando doente ou quando não tiver mais condições de saúde, podendo utilizar as moedas que acumularam e assim não teriam problema de sustento, e dessa maneira o capitalismo primitivo aconteceu. E é desse jeito que é porque... Mas o capitalismo mesmo só ganhou força a partir da Idade Média, na formação das pequenas cidades comerciais, que eram chamados de burgos. Essas cidades se transformaram por aqueles que foram expulsos dos feudos, a ordem que estava vigente na época. A usura, ou seja, a cobrança de juros, era condenada pela igreja, a instituição mais poderosa na Idade Média, o que dificultava ainda mais o nascimento de um novo sistema que encontrava em emergência. Com o passar do tempo, o poder da classe que comercializava nos burgos, a burguesia, foi se expandindo e o acúmulo de capital acabou se difundindo. Com isso, associado ao crescimento dessas cidades, além de fatores históricos como as cruzadas, provocou uma gradativa queda do sistema feudal e o surgimento do capitalismo. O principal evento que marcou a formação desse novo modelo econômico e de sociedade foi a realização das grandes navegações no final do século XV e início do século XVI. Com a sua formação, o novo sistema passou por 3 principais fases de desenvolvimento: o capitalismo comercial, o capitalismo industrial e o financeiro. Em seu período de surgimento, o capitalismo ainda não conhecia a industrialização. Dessa maneira, a economia nesse período era essencialmente centrada nas trocas comerciais e a riqueza das nações era medida pelo acúmulo de matérias-primas e especiarias ou a capacidade de ter acesso a elas. Por isso, o período que vai do século XVI até metade do século XVIII é chamada de capitalismo comercial. O modelo econômico praticado nesse período foi chamado de mercantilismo e se caracterizava pelo fortalecimento dos estados nacionais e a sua forte intervenção na economia. Seu papel era assegurar a máxima acumulação de lucros por parte da burguesia e da aristocracia, além de disputar os mercados internacionais e o melhor acesso às matérias-primas. Dessa maneira, então, as premissas básicas eram buscar as matérias-primas de baixo custo, produção de mercadorias e manufaturas, o acúmulo máximo de metais preciosos e a busca pela balança comercial
sempre favorável. Tinha que vender mais e comprar menos. Depois disso chega o capitalismo industrial. Os dois fatores históricos que ocasionaram essa transição do comercial para o industrial foi a Revolução Industrial e a Revolução Francesa. Esses acontecimentos permitiram a estabilização do poder nas mãos da burguesia, baseados num princípio da mão invisível do liberalismo de Adam Smith, centrando a economia na principal atividade desenvolvida e administrada por essa classe, que era a industrialização. Assim, ao invés de simplesmente vender o produto como os reinos faziam antes, os burgueses transformavam o produto e com o valor agregado o lucro aumentava. Nesse período, a Europa e principalmente a Inglaterra exerceu um grande poder sobre o mundo, sobre a ótica do colonialismo e do imperialismo, ao importar as matérias-primas das periferias e colônias do planeta, e depois disso exportar os seus produtos industrializados. O capitalismo financeiro monopolista. Essa transição do capitalismo para sua fase financeira aconteceu através de um processo de investimentos do capital bancário sobre o capital industrial. Dessa maneira, o capitalismo financeiro propiciou o surgimento de grandes empresas que passaram a se dividir em ações, que eram negociadas como mercadorias, sendo mais valorizadas à medida que os lucros das empresas se ampliassem. Com isso, a economia não estava mais centrada nas práticas industriais, mas nas práticas especulativas e financeiras. A busca pela acumulação de capital intensificou-se e alcançou patamares jamais vistos na história da humanidade. Nesse período também surgiram e se expandiram as transnacionais, também chamadas de multinacionais ou empresas globais, que rapidamente se instalaram em vários países, principalmente os subdesenvolvidos, em busca de matéria-prima, mão de obra barata e ampliação do mercado consumidor. Essas empresas cada vez mais dominam o mercado internacional, fazendo monopólios. Atualmente, apesar de alguns livros e autores apontarem o surgimento de um novo capitalismo, o capitalismo informacional, a maioria dos economistas defende ainda que nós nos encontramos na base financeira do sistema capitalista. O chamado meio técnico, científico, informacional é visto como um potente instrumento de mundialização do capitalismo e de sua sustentação das atuais características. Tá bom. O capitalismo e o socialismo são dois sistemas político-econômicos que organizam as relações nas sociedades. Muito embora sejam tratados como opostos, essa designação não é suficiente para que se possa compreender toda a complexidade dos dois. É verdade. Atualmente é um processo complexo definir um país como socialista, já que a predominância do mundo é de países que seguem a lógica do capitalismo. Embora alguns países como Cuba, China, Coreia do Norte e Vietnã ainda sejam referidos como socialistas, na prática muito pouco daquele sistema ainda é visível. Vejamos como estruturam aí esses dois sistemas. Ora! O capitalismo é um sistema que visa a autonomia dos empresários em relação ao Estado. As relações nesse sistema são baseadas na lei da oferta e da procura, ou seja, os preços dos produtos são fixados de acordo com a procura que existe nele. Legal! Outro conceito essencial para a compreensão do capitalismo é o lucro. O lucro é basicamente o valor agregado sobre o custo da produção de um produto. Quanto menores forem os custos de produção, maiores serão os lucros. Em um sistema regido pela competitividade, a redução dos custos das mercadorias é uma tentativa por parte dos capitalistas. As necessidades de consumo influenciam o pensamento social, especialmente pelas mídias, impulsionando a produção e geração dos lucros aos capitalistas. Oh, yeah! Time is money! Essas são as obsolescências criadas pelo sistema, fazendo com que as pessoas joguem fora produtos que estão muito bons, com a finalidade de comprar outros mais novos e assim lucrar com isso também. Existem diversas diferenças entre o capitalismo e o socialismo, sendo o principal deles o modo como é exercido o controle dos meios de produção. No ideário socialista, os meios de produção cumprem uma função social, visando a coletividade. Assim, como não há posse privada dos meios de produção, teoricamente não existiriam diferenças entre as classes sociais, burguesia e proletariado, e consequentemente haveria uma sociedade igualitária. A origem do pensamento socialista deriva do século XIX e surge como uma forma de confronto às ideias do liberalismo e do capitalismo. A ideologia socialista contou com a influência de dois grandes pensadores alemães, Karl Marx e Friedrich Engels, que através de suas ideias disseminaram o pensamento socialista. Mas somente em 1917 houve implantação prática do socialismo no mundo, quando surge a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Posteriormente, outros países também aderiram ao socialismo, como China, Cuba, entre vários outros. As principais características do socialismo são os meios de produção socializados, ou seja, pertencem a toda a sociedade, sendo gerenciados pelo governo. A economia é controlada pelo governo, desde o planejamento até a execução das medidas econômicas. Como não existe concorrência entre as pessoas, consequentemente os preços são estáveis. E além dessas, a ausência de patrões, de burgueses, que faz com que não existam classes sociais. E todas as pessoas trabalham juntas para o fortalecimento e desenvolvimento da sociedade. Então, pessoal, é o seguinte, eu tava fazendo uma reedição desse vídeo aqui e eu notei que eu acabei esquecendo de colocar algumas coisas. Esse socialismo que eu coloquei para vocês aqui
não é o socialismo que foi implantado pela União Soviética e por outros países, ok? O socialismo científico, esse de não ter aí divisão de classe social, em que todo mundo trabalha de acordo aí com a coletividade, esse é o socialismo científico, aquele que Karl Marx fez lá na época da Revolução Industrial. Na época o capitalismo estava forte, inclusive o próprio Karl Marx dá o nome desse sistema de capitalismo, importante lembrar, tá? Só que o capitalismo, ou melhor, o socialismo que foi implantado na União Soviética a partir da Revolução Russa foi o socialismo real. O socialismo que de fato acabou acontecendo, não aquele romântico do Karl Marx, ok? Importante lembrar. O socialismo do Karl Marx dizia que não existiria classe social. O socialismo real criou esse sistema, que foi aí o dos trabalhadores e dos burocratas. Os burocratas, as pessoas que estavam no governo e que se aproveitavam do trabalho do pessoal que estava no campo, nas fábricas, trabalhando aí para garantir o sustento. Essas pessoas acabaram tendo mais regalias. E é desse sentido que o sistema socialista acabou tendo seus problemas. Porque não houve um processo de fato de igualdade entre as pessoas. Criou-se classe das pessoas que estavam aí participando da administração do Estado e dos demais trabalhadores, ok? Fica esse registro aqui, beleza? Falou! Embora seja possível verificar que o socialismo é um sistema mais igualitário que visa melhorar a qualidade de vida das pessoas, ainda existe muita resistência em relação a ele. Essa resistência foi criada ao longo dos anos e impregnada no pensamento social, fazendo com que existam muitos preconceitos sobre essa ideologia. O mundo é predominantemente capitalista e os países que buscam manter o sistema socialista enfrentam dificuldades enormes para se relacionar com os outros países. Já foram fazer fofoca! E aí, gostou dessa aula? Não esqueça de deixar aquele like e de se inscrever no canal e chamar a galera toda para vir ser aluno, pois é isso que me incentiva a fazer mais aulas para você se dar bem em geografia. Muito obrigado por assistir esse vídeo até aqui. Tchau!